Eu aqui vou dar estratégias para planear as suas refeições de uma forma fácil e organizada com o método Cozinha Zero Stress. Se é o tipo de pessoa que quer aproveitar a oportunidade de preparar 4 refeições variadas com apenas uma base, que é a carne picada, e poupar tempo na cozinha para ter mais tempo para si e para a sua família, então acompanhe-me neste podcast. Agora, se é aquela pessoa que pretende continuar a ir para a cozinha todos os dias, ao final de um dia de trabalho, e preparar as refeições diariamente, gastando todo o seu tempo na cozinha, então o tema de hoje não é para si. Então, qual é o objetivo de fazer 4 refeições variadas de uma só vez? Então, o objetivo para fazer as 4 refeições variadas de uma só vez é que vai poupar tempo na cozinha, porque ao confeccionar 4 refeições separadas vai ficar muito mais horas na cozinha. Vai ter que fazer o mesmo procedimento 4 vezes em vez de fazer uma vez. E vai ter que lavar uma pilha de tachos todos os dias. Vai conseguir poupar dinheiro porque vai ter menos desperdício alimentar, vai gastar menos luz, água, gás, e não necessita de ir ao supermercado várias vezes na semana. Vai conseguir ter sempre refeições de reserva, porque quando abre o frigorífico ou a arca congeladora vai ter sempre refeições prontas, não é? Vai ter a sua vida bastante facilitada. Imagine como é que se sente quando chega tarde a casa e sem disposição para cozinhar, e depois abre o frigorífico ou a arca e não tem nada para jantar, não é? E ainda vai conseguir ter uma alimentação variada e saudável, porque com as suas refeições preparadas vai evitar encomendar comida fora ou cozinhar qualquer coisa rápida, menos nutritiva e menos saudável, não é? Depois vai acabar por cozinhar sempre qualquer coisa rápida, se não tiver as suas refeições preparadas. Em média, quanto tempo gasta para fazer 4 refeições separadas e 4 refeições de uma só vez? Então, para fazer 4 jantares variados para 4 ou 5 pessoas todos os dias, pelo menos 1 hora por dia vai ter que gastar a ir para a cozinha, não é? E a oportunidade que eu estou aqui a apresentar é para preparar em apenas 1 hora as 4 refeições variadas para a sua semana inteira. Imagina o tempo que gasta a ir ao talho, a picar a cebola, a lavar os tachos e a pensar no que vai fazer para o jantar todos os dias. Vai perder imenso tempo. Se tiver que fazer este procedimento todos os dias, vai perder muito mais tempo. Então, qual é a quantidade de carne picada para fazer 4 refeições para 4 a 5 pessoas? Para fazer 4 refeições de carne picada para 4 a 5 pessoas, eu normalmente utilizo 2 kg de carne picada. As refeições que eu vou apresentar aqui vão ser de hambúrgueres, almôndegas, um rolo de carne picada recheado com queijo e fiambre e uma carne à bolonhesa. Onde comprar a carne picada e qual o tipo de carne que devemos comprar? A carne eu normalmente compro sempre no talho. Evito comprar a carne no supermercado já embalada, porque nem sempre a carne é fresca. Quando compramos a carne embalada, nem sempre é fresca. Porque já me aconteceu eu ter comprado no supermercado, ainda estava dentro da validade, e depois quando fui para utilizar, a carne estava escura e com um cheiro a podre, eu posso mesmo assim dizer, e depois teve que ir para o lixo e estava dentro da validade. Não nos garante, se comprarmos a carne embalada, não nos garante a frescura da carne. Enquanto se formos ao talho e se pedirmos nós a carne que queremos para picar na altura, aí conseguimos garantir a frescura da carne. Então, para os 2 kg de carne picada, normalmente eu peço 1,5 kg de carne de vaca
e meio quilo de carne de porco. E peço, e por vezes, se me apetecer dar um sabor, um toque especial à carne, posso pedir, peço para adicionar meio chouriço. Mas o tipo de carne, pode pedir só carne de vaca. Isto aí depois cada um pede ao seu gosto, não é? Eu gosto de misturar. Peça sempre para picar 2 vezes, porque vai obter uma textura mais suave. Não vamos ficar com a carne com aquele, parecem minhocas, não é? Fica tudo muito mais... o prato depois no final fica muito mais suave. Muito mais suave. Um conselho que eu dou, se não utilizar a carne dentro de 24 horas, o melhor procedimento é congelar, para não corrermos o risco de ficarmos com a carne estragada, não é? Se deixar no frigorífico e começar a ver que a carne começa a ficar escura, aí já se começa a notar que a carne começa a não ser fresca, começa a não ficar própria para consumo. Convém que a carne tenha sempre aquele vermelhinho vivo. Pronto, aí sabemos que a carne é fresca. Pronto. Os ingredientes para temperar a carne de uma forma simples são uma cenoura ralada, bem raladinha, na parte mais fina, uma cebola média, mas média mais para o grandinho, bem picadinha, 3 colheres aproximadas de sopa de salsa picada, sal e pimenta QB, depois já ao gosto de cada um, uma colher de sopa de azeite e uma chávena de farelo de aveia. Eu gosto de que a cebola e a salsa fiquem bem picadinhas para a textura da carne depois ficar mais homogénea. O farelo de aveia vai ajudar a envolver melhor a carne. E depois, normalmente eu misturo muito bem os ingredientes. Eu gosto de misturar com as mãos mesmo, porque acho que fica mais homogéneo. Então, eu agora tenho aqui quais são as 4 refeições variadas que eu vou apresentar aqui. As 4 refeições são os hambúrgueres, as almôndegas, o rolo de carne e a carne à bolonhesa. Então, eu vou-vos mostrar aqui umas imagens, eu acho que já está a aparecer na tela, onde temos os hambúrgueres, está aqui um delay, temos os hambúrgueres, onde eu moldo com... Pronto, os hambúrgueres normalmente fazemos umas bolinhas e depois espalmamos e damos a forma do hambúrguer, não é? O tamanho fica ao critério de cada um, não é? Eu não gosto de ter os hambúrgueres muito grandes, porque mesmo na hora de servir, acho que ficam mais bonitos uns hambúrgueres assim mais para o pequeno. Como estão a ver na imagem, tenho ali os hambúrgueres em da cruz e tenho do lado direito a película, a maneira como eu separo os hambúrgueres, que é com uma película, pego num saco de plástico, corto em quadrados e não pode ser numa banca, o meu sistema é este, eu coloco o saco em cima da banca da cozinha, na mármore, corto mesmo com uma faca em quadrados iguais e depois vai colocar no meio de cada hambúrguer. E vai conseguir ver que depois na hora de descongelar vai ser muito mais fácil. Eu tenho a seguir uma imagem dos hambúrgueres já cozinhados. Então, do lado superior direito, nós temos uma cruz. É que aqui no Instagram agora é que está a aparecer. Isto aqui é um delay. Pronto. Do lado direito, em cima, tenho como não se deve fazer, que era um erro que eu cometia no início, mas depois com a experiência nós vamos aprendendo, não é? Eu no início eu punha película aderente assim no meio dos hambúrgueres, assim um bocado assim à toa. E depois na hora de descongelar
vinha o saco, vinha a película, vinha tudo atrás, não ficava nada em condições. E com este método conseguimos, do lado direito, canto superior, inferior, do lado direito, tem os hambúrgueres, conforme sai com a película, todos direitinhos, conseguimos manter ali as coisas em condições. Do lado esquerdo tem a imagem dos hambúrgueres quando já estão prontos. Isto é uma sugestão, os hambúrgueres com a batata e com uma salada. As almôndegas, a seguir vou apresentar a imagem das almôndegas. Eu moldo em bolinhas pequenas e depois coloco a assar no forno. Aqui, se repararem na imagem, estou aqui a aguardar. Se repararem na imagem, eu polvilhei com farinha, mas também uma opção que podem colocar uma folha de papel vegetal. Isto é para garantir que a carne, que as almôndegas não fiquem coladas ao tabuleiro do forno, não é? E então, coloco a assar cerca de 10 a 15 minutos a uma temperatura de 180 graus. Eu não gosto de deixar muito mais do que 15 minutos, porque senão depois ficam muito passadas e depois não ficam tão boas para comer, não é? Depois de prontas, eu coloco as almôndegas numa caixa, um recipiente próprio que dê depois para servir. Eu normalmente utilizo uns recipientes de vidro que dá para congelar e depois dá para aquecer e servir, e também dão para servir. Aqui temos logo 3 opções que nos poupam muito tempo, depois até na hora de lavar a louça, não é? E depois coloco o molho de tomate por cima, também, que eu já dei uma live sobre o molho de tomate. Era bom que vissem, porque este molho de tomate, vocês mesmo ao longo desta live, eu vou falar várias vezes no molho de tomate. Agora conseguem ver as almôndegas, depois a almôndega já finalizada, já com o molho. Pronto, isto é uma das sugestões. Depois temos o rolo de carne recheado com queijo e fiambre. Ali, como podem verificar na imagem, estava aqui à espera, que eu estou aqui a ver no Insta, já aparece. O rolo coloco numa tábua, numa superfície lisa, onde coloco a película aderente por baixo e de seguida ponho a carne bem espalmadinha, em forma retangular. De seguida ponho umas fatias de queijo e depois o fiambre. Podem verificar que deixo sempre uma bordinha, que é para, na hora de enrolar a carne, o recheio não vir para fora, não é? Depois, com a ajuda da película, conseguimos enrolar a carne. Pronto, isto é uma sugestão já antes de ir ao forno e depois no final. Acho que no Insta ainda não está a aparecer. Pronto, agora é que está a aparecer. Tenho do lado esquerdo antes de ir ao forno e do lado direito já depois de sair do forno, onde eu coloco um bocadinho de molho de tomate por cima. Mais uma vez temos o molho de tomate presente nas nossas refeições, o molho de tomate caseiro. Se for para congelar, congelo o rolo cru. Não aconselho a assar e depois congelar. Eu prefiro congelar em cru, envolvido em película aderente, e depois, na hora de consumir, é que eu cozinho. Depois temos a carne à bolonhesa. A carne à bolonhesa, o que eu estou ali a apresentar é já na caixa, a maneira como eu vou armazenar. Na carne à bolonhesa, eu normalmente coloco um alho e uma cebola picadinha. Eu aqui não ponho uma cebola muito grande, porque a própria carne já tem cebola. Coloco um fio de azeite e deixo refogar um pouco. Depois adiciono a carne, deixo cozinhar e mais uma vez está presente o nosso molho de tomate e vou acrescentando o molho de tomate. Aqui neste caso, se houver necessidade, pode retificar os temperos.
Eu, no caso da bolonhesa, eu gosto de colocar uns orégãos. Agora, depois, se quiserem colocar mais picante, aqui é que temos um bocado de liberdade de retificar mais, de pôr mais tempero, se preferirem. Aqui eu reservo num recipiente próprio, onde dá para aquecer e depois para servir. Só ver um bocadinho. Até aqui está tudo bem. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão que queira colocar? Estou aqui a ver se alguém tem questões a colocar. Acho que podemos continuar. Então, como eu falei, para congelar os hambúrgueres, eu utilizo o tal saco de plástico, o saco de congelação, onde recorto os quadradinhos e separo, não é? Individualmente. Depois de separados, eu coloco dentro de um saco de congelação próprio para ir ao congelador. Se quiser confeccionar os hambúrgueres no forno, aqui há duas opções, ou no forno ou na sartén. Se puser os hambúrgueres no forno, se colocar no forno ainda congelados, deve colocá-los no momento em que ligar o forno. Nunca deve ter o forno pré-aquecido com os hambúrgueres congelados, porque senão eles não vão cozinhar corretamente, vão ficar queimados por fora e não vão ficar cozinhados por dentro. Assim, neste método, eles vão descongelando e assando ao mesmo tempo, não é? Se pretender grelhar os hambúrgueres, eu prefiro ter os hambúrgueres à temperatura ambiente, porque vamos conseguir cozinhá-los muito mais facilmente, não é? Porque se realmente puser os hambúrgueres congelados na frigideira, vai acontecer a mesma coisa, vão queimar, vão ficar todos escuros por fora e não vão ficar cozinhados por dentro, não é? Se virem a imagem que está a aparecer, tem o hambúrguer, assim, estão assim por fora com uma corzinha, mas estão cozinhados por dentro. A imagem que eu tenho, do lado direito, em baixo, eu só liguei o forno naquele momento porque os hambúrgueres ainda estão congelados. Podem ver que os hambúrgueres ainda estão congelados. As almôndegas pode conservar no frigorífico cerca de 2 dias, mas se não for para consumir dentro de 2 dias, o melhor procedimento é congelar. Claro que vão ser congeladas já cozinhadas e vai armazenar num recipiente próprio para depois poder aquecer e servir. Para descongelar, eu retiro normalmente no próprio dia de manhã e deixo descongelar à temperatura ambiente. Em alternativa, pode descongelar no micro-ondas ou em banho-maria. E depois aquece também no mesmo, ou micro-ondas ou banho-maria. O rolo de carne é o mesmo procedimento dos hambúrgueres. O ideal é tirar o rolo de carne e deixar descongelar à temperatura ambiente, está bem? Depois põe na altura, no forno, na altura que já estiver descongelado. Ou então liga só o forno no momento em que for a colocar o rolo. Mas o procedimento é o mesmo, do hambúrguer. A carne à bolonhesa, se a carne estiver congelada, isto também, aqui vai ser o mesmo procedimento das almôndegas, não é? Vai retirar no próprio dia, de manhã, ou então vai descongelar e aquecer no micro-ondas ou em banho-maria. Também é uma outra possibilidade. Acho que aqui na imagem que aparecem várias refeições já prontas para congelar. E como podem verificar,
As caixas, como são todas mais ou menos do mesmo formato, ou retangulares ou quadradas, elas depois encaixam na perfeição no congelador ou no frigorífico, quando quiser. Já se pode tirar a imagem, por favor. Até aqui, alguém tem dúvidas? Tem alguma questão a colocar? Então, quais os acompanhamentos para as refeições? Então, para os hambúrgueres, eu normalmente acompanho com a batata frita no forno. Eu também falei, salvo erro, foi na live anterior, eu dei uma live sobre o hambúrguer, onde eu também fiz as batatas fritas no forno e também fiz a maionese. Mas eu vou só falar aqui brevemente, dar dizer mais ou menos, pronto, se quiserem uma coisa mais profunda, depois de assistir, como é que se faz, é melhor assistirem à live. Mas as batatas eu normalmente corto aos palitos, pode ser batata doce ou batata normal. Deixo ficar de molho em água com uma colher de sopa de vinagre, cerca de 10 minutos. Depois, ao fim de 10 minutos, seco bem num pano, pode ser um pano de cozinha, e com o forno pré-aquecido, já a 220 graus, temos que ter o forno a 220 graus. Depois de secar bem as batatas, tempero com sal e pode colocar umas ervas aromáticas, se quiser orégano, o que quiser, acho que fica muito saboroso. E depois forro o tabuleiro com papel vegetal e coloca lá as batatas bem separadas, não ficarem temos de ter cuidado para não amontoar as batatas. Depois vão ao forno e depois vai mexendo de vez em quando para elas irem assando dos dois lados, de vários lados. E experimente porque vê que é muito mais saudável, é uma opção saudável e muito saborosa. Eu, desde que comecei a fazer estas batatas, nunca mais fritei. Óleo, aqui em casa, quase não entra, porque são muito mais saborosas. E também lá ensino a fazer a maionese, se pretenderem, uma maionese, uma versão mais saudável, que foi com azeite. Fica uma maionese mais forte, mas também muito saborosa. Com as almôndegas, normalmente acompanho com puré de batata e com os brócolos salteados ao alho. Isto é uma sugestão que eu vos estou a dar e que eu normalmente faço cá em casa, não é? O rolo de carne, normalmente faço um arroz e uma boa salada. Depois temos a carne à bolonhesa, onde podemos fazer a massa à bolonhesa, a famosa base de massa à bolonhesa, ou então podemos fazer uns canelones, uma lasanha, um empadão de carne. E também eu faço algumas vezes, um rolo de batata, que aqui em casa todos gostam e estão sempre a pedir esse rolo de batata, que é recheado com a carne picada e, mais uma vez, o molho de tomate por cima. Como podem ver, o molho de tomate está quase sempre presente nas refeições cá em casa. Então, no nosso dia-a-dia, se formos a reparar, todos nós sentimos as mesmas dificuldades. Porque, assim, todos nós gostaríamos de chegar a casa e ter o nosso jantar pronto, não era? Tornava-nos, pronto, isso é um desejo que eu acho que é o desejo de toda a gente, não é? Quem tem que ir para a cozinha é o desejo de quem tem que ir cozinhar todos os dias. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho todo o dia, tenho 2 filhos ainda pequenos, que precisam de acompanhamento, e tenho a minha casa para cuidar. Eu era aquela pessoa que chegava a casa ao fim de um dia de trabalho, sem energia para cozinhar, e acabava por preparar sempre alguma coisa rápida, uns ovos, ou fazer uns ovos mexidos, ou uns douradinhos, ou uma pizza, e acabava por não ter uma alimentação saudável e ainda por cima ficava cheia de stress porque não tinha o jantar pronto, não é? Eu sentia dificuldade em ter as minhas refeições prontas e não tinha ideias não tinha ideias que fazer para o jantar.
E depois passava demasiadas vezes no supermercado durante a semana para tentar solucionar o jantar, não é? E foi aí que eu tive, foi então que eu tive a necessidade de mudar o meu comportamento na cozinha. Porque assim, começou o aumento de peso, não é? Porque isto, as pessoas começando a comer sempre qualquer coisa, a encomendar comida fora, não é nada saudável e comecei a aumentar o peso, comecei a ver, a ficar sempre estressada, a ver mesmo as pessoas aqui em casa, tipo, ai, outra vez piso, outra vez... Pronto, começamos depois a cair naquela rotina e até que chegou a um ponto e disse, não, isto tem que mudar. Então foi aí que comecei a planear as minhas refeições. E eu estou a partilhar convosco um pouco a minha história e esta oportunidade porque realmente funcionou comigo e que me tem facilitado muito a minha vida na cozinha. Tendo sempre as refeições prontas. É raro eu chegar um dia da semana e ficar a pensar o que é que eu vou fazer hoje para o jantar, porque eu comecei a aplicar este método e estou sempre tranquila. Eu agora, na hora de jantar, ando tranquila, só vou aquecer na altura, não é? Ou faço um acompanhamento, que nem sempre temos pronto. É a única coisa que eu tenho que fazer. Ou preparo uma salada e temos sempre, pronto, ficamos muito mais tranquilos, não é? Agora também já não passo no supermercado tantas vezes, porque eu ia quase todos os dias, eu garanto-vos que eu ia quase todos os dias ao supermercado. Consigo ter mais tempo para mim e para a minha família e não desperdiço energia nem dinheiro com a preparação das refeições, não é? Porque se vamos ao supermercado, logo gastamos mais dinheiro, não é? E tendo as refeições planeadas, não precisamos de gastar tanto dinheiro, não é? Neste momento, eu digo-vos que consigo ter uma alimentação equilibrada e variada. Peço desculpa. Existem aqui também algumas objeções, porque ainda existe muita gente que vem com grandes objeções. Assim, como é que eu consigo preparar 4 refeições ao mesmo tempo, se nenhuma eu consigo preparar com facilidade? Pronto. E a oportunidade que eu apresentei tem uma grande vantagem, porque utiliza a mesma base, que é a carne picada, para fazer 4 refeições variadas e descomplicadas, sem gastar muito tempo. Então aqui consigo poupar muitas horas na cozinha e ter muito mais tempo para si, porque isto é muito importante, nós ganharmos, conseguirmos um tempinho para nós, porque passamos tantas horas na cozinha que acabamos por nos esquecermos um bocado de nós, não é? E acho que aqui é uma grande oportunidade. E depois também vem aquelas pessoas que dizem, não funciona para mim porque não tenho espaço no congelador. Pronto. Eu também tenho uma arca congeladora pequena e consigo armazenar todas as minhas refeições para a semana inteira e ainda me sobra espaço. Porquê? Porque comecei a utilizar recipientes com formatos que aproveitam o espaço disponível no congelador, não é? Consigo pôr tudo encaixadinho, com aquela imagem que eu vos mostrei, consegue encaixar tudo direitinho na arca congeladora. Não precisamos ter grandes... Porque muitas vezes temos aquelas arcas gigantes, depois acabamos por nos esquecer das refeições, não é? Começa a ficar para ali refeições perdidas e acabamos por desperdiçar mais o espaço. Agora está a aparecer a imagem, acho que conseguem ver a imagem. Então, neste caso específico que eu vos estou a apresentar, nos hambúrgueres, eles ficam dentro do saco de congelação e não ocupam muito espaço, não é? Com caixas, não precisamos de caixas para congelar os hambúrgueres, não é? Logo aqui poupamos logo um bocado de espaço. Para armazenar as almôndegas e a carne à bolonhesa, eu utilizo caixas retangulares ou quadradas, que depois dá também para aquecer
e servir a refeição. Um conselho que eu dou é para evitem usar caixas redondas, porque as caixas redondas vão-vos ocupar muito mais espaço no congelador. O rolo de carne, como é congelado só em película aderente, ocupa pouquíssimo espaço, porque consegue encaixar nas partes disponíveis, não precisando de utilizar caixas. Eu não sei se têm dúvidas, eu vou falando, mas se tiverem alguma questão a colocar, estejam à vontade, que eu vou olhando aqui para os comentários a ver se aparece algum comentário. Costumam utilizar já estas caixas de vidro, já é habitual usarem ou que tipo de caixas é que costumam usar para congelar? Alguém pode dizer? Está tudo muito tímido, ninguém fala. Acho que ninguém quer dar a sua opinião. Só beber um bocadinho de água. A maneira errada de executar esta oportunidade é não ter refeições de reserva para a sua semana e continuar a desperdiçar a sua energia a cozinhar todos os dias. Vou aqui. Tem aqui a Inês Freitas que está-me a falar em caixas retangulares. As caixas retangulares ou quadradas normalmente são as mais práticas, a que consegue agilizar mais espaço no congelador. São as que eu indico. Porque, como eu disse, se usar as redondas vão desperdiçar muito espaço no congelador ou no frigorífico, até mesmo no frigorífico. Não é? Então, como eu estava a falar, a maneira errada de executar esta oportunidade é não ter refeições de reserva para a sua semana, não é? E vai continuar a desperdiçar a sua energia e vai ter que cozinhar todos os dias, o que vai dar um stress enorme, não é? Vai continuar todos os dias a ter o mesmo stress e vai deixar de ter tempo para si e para a sua família, não é? A maneira correta, forma correta para poder executar esta oportunidade é comprar os ingredientes com antecedência para que na hora de executar as 4 refeições não lhe falte nenhum ingrediente. Convém fazer a sua listinha de compras antes de começar a fazer qualquer tipo de preparação, qualquer tipo de refeição, para que nada corra mal na hora de executar as suas refeições, não é? Estava aqui a ver se, entretanto, eu vou vendo aqui se tem mais perguntas. Julgo que para já ainda não. Agora, um pequeno passo para que possa dar é reservar 1 hora na sua semana para executar estes quatro pratos que vos apresentei aqui. E espero que realmente comece a aplicar este método de modo a descomplicar a sua vida na cozinha e a ter mais tempo para si. Se realmente começar a aplicar este método, vai ver que a sua vida vai ficar muito mais descomplicada. E eu aqui começo com um pequeno passo, que é fazer as 4 refeições e depois, à medida que vai tendo experiência, não é? Depois, por exemplo, com o frango, vai fazer mais outros 4 pratos e depois chega ao fim e já vai ter refeições tanto para o almoço, para o jantar, variadas e de uma forma saudável, não é? E uma maneira que também que pode, uma técnica também que pode utilizar aqui é variar nos acompanhamentos, porque ao variar nos acompanhamentos, mesmo tendo uma base, se variar também nos acompanhamentos, vai ver que vai conseguir, parece que está a comer um prato diferente, não é? Então, eu agora espero que realmente comece a aplicar o método
e seja feliz.